Bom dia a todos. Eu espero que vocês todos estejam bem. Já passaram as férias, né? Descansaram. Então, agora nós voltamos com a nossa aula online, né? E para a gente iniciar, eu gostaria que vocês pegassem a apostila na página 39, porque é o capítulo 6, é onde mostra sobre a população brasileira, certo? É o último conteúdo que nós temos. Lá diz assim: como estudar a população brasileira, né? Como estudar a população em si. Primeiramente, a gente se pensar assim: o que é população? População é o número de habitantes de uma determinada área. Essa área pode ser um município, pode ser um estado, pode ser um país, pode ser um continente. Então, uma área determinada, certo? A população, ela pode ser absoluta e ela pode ser relativa. A população absoluta é o número total de habitantes, tá? Então, o Brasil tem 202 milhões de habitantes. Essa é a população absoluta, certo? Mas o Brasil não é um país povoado, ele é populoso, é o quinto, parece que é o quinto maior país em população, na população absoluta. Na população relativa, quantos habitantes vivem por área quadrada, certo? Ou seja, na Amazônia existem, ela é grande, né? A extensão, a área dela é grande, mas vivem poucas pessoas por região, tá? Então, lá na Amazônia vai dar o quê? Umas 2 pessoas por área quadrada. Isso por quê? Porque nós temos lá a floresta amazônica. Graças a Deus não tem uma população como de São Paulo, por exemplo, senão a floresta já tinha sido destruída, né? Mas, por exemplo, São Paulo é um estado menor que o Amazonas, mas a população dele é maior e a população relativa também, certo? Então, o Brasil, ele é populoso, mas é menos povoado. Por quê? Se a gente pegar o número da população pela área, nós vamos ver que o Brasil tem mais ou menos 23 pessoas por área quadrada. Então, ele é um país pouco povoado. Grande parte do nosso país, a população vive na área litoral, ou seja, na faixa onde os portugueses dominaram primeiramente, certo? Nós vamos ver que o país mais populoso do mundo é a China, depois a Índia, né? Mas o país que tem uma população que é mais povoado, né? Que tem uma área pequena e muitas pessoas morando ali dentro, essa população relativa, certo? Então, quantos habitantes vivem por área quadrada, tá? Como se fosse igual isso aqui, ó. Estão vendo? Eu tenho aqui os coraçõezinhos, certo? Então, aqui é uma área, ok? Então, vamos supor que esta área aqui é o Brasil, aqui é a China. Olha, estão vendo? Cada lugar, a China tem 1,2 bilhões de habitantes, tá? O Brasil, 202. Então, ó, tem a mesma área, vamos supor, mas não é, tá? Ó, então, se a gente for olhar, o Brasil tem mais espaço demográfico do que a China, certo? Então, a China, ela vai ser mais povoada do que o Brasil, ok? Muito bem.
Para a gente ver isso, então acho que deu para ver qual a diferença entre população absoluta e população relativa, certo? O Brasil tem 202 milhões de habitantes, população absoluta, mas vivem 23 pessoas por área quadrada, ou seja, população relativa, certo? Aí nós temos também o que é o censo demográfico. Censo demográfico é quando é uma pesquisa que o IBGE faz para ver quantas pessoas tem no nosso país. Então, para contar a população, o grau de instrução dela, de trabalho, de desemprego, tudo isso eles precisam fazer um censo para saber o número da população, né? E também saber quantos habitantes vivem em cada estado. E cada estado tem um tamanho. Então, logo, os estados, eles têm uma população absoluta e uma população relativa, certo? Bom, aí o censo é feito pelo IBGE. Mas nós temos dois crescimentos, tá? O crescimento natural e o crescimento vegetativo. Crescimento. Desculpa. O crescimento vegetativo não é o crescimento da vegetação, certo? O crescimento natural, ele é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, mais a imigração e menos a imigração, tá? Por quê? Imigração são aqueles que saem, aqueles que vêm para o nosso país, certo? Emigração são aqueles que saem. Então, aquele que entra, a gente soma. Aquele que sai, a gente diminui. Vamos supor que no Brasil tem 200 habitantes, certo? 200 habitantes. Aí, vieram 5 italianos para cá. Então, 205. Mas saíram 2 para o Japão. Então, a população aumentou 5, mas diminuiu 2, certo? Então, por isso que a gente tem que se atentar a isso. Já o crescimento vegetativo, então, é a taxa de natalidade e menos a taxa de mortalidade, tá bom? Então, a taxa de nascimento aumenta. Mortalidade diminui. Então, tem que fazer essas somas, tá bom? Então, vamos lá. Na página 40, nós vamos ter lá os indicadores mais importantes que servem para caracterizar as condições da população brasileira. Aqui no primeiro parágrafo, certo? Aí vocês vão pegar um marca-texto, certo? E vão sublinhar. Espera lá que a professora Shirley vai sublinhar. Essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte. Então, ali diz assim, ó, que as condições da população brasileira. Entre elas temos a estrutura etária, nascimento, mortalidade, mais homens, mais mulheres, tá? Mais idosos, mais jovens. Depois, expectativa de vida, quanto que essa pessoa vive. A taxa de natalidade, certo? A taxa de mortalidade e o crescimento natural e vegetativo, certo? E lembrando que o crescimento vegetativo não é o crescimento de vegetação, é o crescimento da população. Natalidade menos mortalidade, certo? A expectativa de vida corresponde a uma estatística de quanto tempo
um ser humano vive, nem todo mundo vive o mesmo tanto, certo? Então, eles têm que fazer o quê? Uma média. E como que eles fazem isso? Quando a pessoa morre, quando a pessoa nasce, ela tem a certidão de nascimento, que ela vai lá no cartório e registra, certo? Quando a pessoa morre, quando ela é enterrada, ela tem um atestado de óbito. Então, eles fazem uma média em cima desses documentos, certo? Muito bem. Aí nós temos, dentro da expectativa de vida, né, quanto tempo ao nascer até ele morrer, certo? A expectativa de vida do povo brasileiro é de 70 a 72, tá? O homem, ele vive de 68 a 70 anos. A mulher, ela vive até os 72, 74 anos. A expectativa de vida do povo brasileiro é mais ou menos de 70, 72, 74 anos. Aí você vai dizer assim, professora, mas a minha avó morreu com 90 anos. A minha morreu com 100, por exemplo. Mas não é uma pessoa, a gente não conta uma pessoa, a gente conta pessoas da região da Amazônia, da região do Nordeste, da região Centro-Oeste, da região Sudeste, da região Sul. Então, faz uma média de tudo, certo? Então, por isso, olha, a expectativa de vida dos caboclos ribeirinhos ali na região da Amazônia não é muito tempo, certo? A nossa expectativa de vida aqui do Paraná, ela é um pouquinho maior, porque as nossas condições de vida são melhores que muitos que vivem no Nordeste, certo? Então, há uma diferença, mas isso é contabilizado num todo, no Brasil todo, certo? Aí nós vamos ter a taxa de mortalidade, certo? A taxa de mortalidade do Brasil é o quanto, por exemplo, tem a mortalidade infantil. No Brasil, hoje, essa taxa diminuiu bastante, certo? Até a década de 50, por exemplo, havia muita mortalidade infantil no Brasil. Mas com os avanços da medicina, tem diminuído essa mortalidade. E a longevidade das pessoas de viver mais também aumentou devido à qualidade da saúde, tá bom? Aí nós temos a taxa de natalidade, certo? A taxa de natalidade é quantas crianças nascem por ano, né? Geralmente é por ano. Aqui no Brasil, a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Tá? Nasce ainda várias crianças. Existem alguns países da Europa que a mortalidade, a longevidade, né? A mortalidade, o número de nascimento de crianças, ela é menor que a mortalidade. Tá? Não que tem mortalidade infantil, mas, por exemplo, nasce menos gente do que morre. Então, as pessoas estão ficando idosas. E isso é um grande problema para o governo, que paga aposentadorias. Então, onera a folha de pagamento do governo. Tá? Quanto mais uma população vive, maior será o problema com aposentadorias, certo? Bom, mas a gente paga por isso, viu, gente? Nós pagamos quem é trabalhador, todo mês a gente paga, é descontado do nosso salário durante a vida toda de trabalho, certo? Vai descontando. E quando você chega na idade de aposentar, você já fez essa poupança, tá bom? Então é importante a gente saber disso, que a gente não se aposenta porque eu falei assim, eu vou me aposentar. Que a professora Chile já é aposentada, mas eu deu o ano de serviço, 30 anos, e deu a idade de 48 na época que eu me aposentei. Então, porque o professor se aposenta diferente. Mas, com essa nova reforma da Previdência, nós vamos ter que, os professores de agora vão ter que trabalhar mais tempo, tá? Muito bem.
Aí nós temos o crescimento, na página 42, nós temos o crescimento natural e o crescimento vegetativo. Eu quero que vocês se atentem a este primeiro parágrafo, tá? Então, ali diz assim, ó, o crescimento natural vegetativo é a diferença, que eu quero que vocês grifem, é a diferença entre a taxa de mortalidade, de natalidade e mortalidade, expressa em percentual, certo? Ou seja, 6%, 7%, 9%, ok? Então, essa taxa, a diferença da natalidade e mortalidade, tá? Aí nós temos, cadê aqui? Depois eu explico para vocês. Como que é feito isso aí certinho, tá? Olha, aqui na apostila de vocês tem um gráfico. Então, tá lá assim, ó, 2003, 19,19% de natalidade e 6,35% de mortalidade, certo? Então, você vai ter que fazer o cálculo aqui para saber a mortalidade. Então, ali em cima, vocês estão vendo a continha no primeiro parágrafo, como que se faz para fazer isso daqui. Isso aqui menos isso aqui vai dar o crescimento natural, certo? Então, 19,19 menos 6,35, tá? Então, é isso que vocês vão fazer, ok? Então, lá em cima já explica como fazer essa atividade. E agora eu vou compartilhar uma tela para vocês assistirem uma historinha. Opa. Abaixo. Distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a quinta posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a primeira posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a segunda posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em quarto lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Ei! Até que enfim, o Brasil, ocupando a quinta posição, com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a quinta posição. Porém, pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa. Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente,
Ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Fiquem com Deus. E para o simulado, vocês vão estudar a urbanização. Ou seja, vocês vão estudar o último conteúdo que a professora Shirley deu para vocês, tá? Que é a apostila na página 25 e 26, tá? 25, 26, 27 e 28, ok? Então, 25, a página. Eu vou marcar aqui num papelzinho e colocar para vocês, tá? Só para vocês saberem. Então, nós vamos ter a página 25, 26 e 27. Ó, para o simulado, vocês vão estudar essas páginas aqui, ó. Deixa eu escrever simulado. Para o simulado, vocês vão estudar essas páginas aqui, ó. 25, 26 e 27. Certo? Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula, que será online, né? Na semana que vem. Tchau, crianças!